Ao longo de toda a história da humanidade, diversas civilizações surgiram e conquistaram tecnologia inimaginável. Porém, por algum motivo, deixaram de existir, mesmo sendo consideradas avançadas para o seu tempo. Vamos mostrar as antigas civilizações desenvolvidas que desapareceram da Terra. Até o século XIII, no noroeste mexicano, vivia uma tribo de pequena escala, que devido a mudanças climáticas demasiadamente bruscas, decidiu se deslocar para a direção sul, até alcançar o território do Lago Texcoco, que fica localizado no Vale do México. Após dominarem a região, este povo se tornou responsável pela criação da civilização asteca. A então nova sociedade era hierarquizada e rigorosamente dividida e liderada principalmente por um imperador. Mas a nobreza também era formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham a maior parte da população. Contudo, esta camada inferior da sociedade era comumente coagida a exercer trabalhos compulsórios para o imperador, quando este os convocava para obras públicas como canais de irrigação, estradas, templos ou pirâmides. O Império Azteca chegou a ser formado por aproximadamente 500 cidades com mais de 15 milhões de habitantes, sendo todos pagadores de impostos para o então imperador. Com isso, muita coisa foi desenvolvida, e nesta época houve o estabelecimento permanente da agricultura. Inicialmente, as técnicas de plantio eram extremamente rudimentares e se aliavam a uma latente indisponibilidade de terras propícias ao plantio. Porém, esse obstáculo foi rapidamente superado com a tomada de mais terras. Com tais conquistas, desenvolveram também um líquido que levou o nome de chocoalt, que hoje em dia todos conhecem como chocolate. Por serem portadores de uma forte cultura voltada a conflitos, os astecas acabaram por desenvolver uma sociedade controlada pelo militarismo. Nisto, o rei tinha o maior cargo dentro do exército e exercia todas as principais funções políticas ao lado de outro líder, que era destinado à criação de leis, distribuição de alimentos e execução de obras públicas. Obras essas que ainda hoje impressionam a todos. No auge asteca, de 1400 a meados de 1512, houve uma grande explosão de desenvolvimento artístico e arquitetônico, sendo as esculturas uma das principais formas de manifestação de arte da região em sua época. Em sua maioria, possuíam grande expressividade e perfeitas finalizações. Os artistas astecas também expressavam sua criatividade com tecidos e plumas para a elaboração de artefatos decorativos ou até mesmo ritualísticos. Mas essa antiga civilização se destacou realmente devido à sua arquitetura, com a construção de templos, pirâmides, entre outros tipos de edificação, com pedras extremamente polidas de forma impossível de ser reproduzida até mesmo nos dias de hoje. Apesar de ser uma cidade muito bem estruturada do ponto de vista militar, da arquitetura e engenharia, esse poder se deu por fim. A chegada dos europeus no século XVI não se resume unicamente à violência empregada pelos espanhóis, pois junto das armas e da imposição religiosa, eles também trouxeram inúmeras doenças. Em cerca de 5 anos, tais doenças se tornaram epidemias que dizimaram 80% da população nativa. Apenas 500 anos depois, os cientistas foram capazes de determinar o motivo que levou a essa epidemia. Foi a febre entérica. Os espanhóis se aproveitaram de toda a situação e assim conquistaram o território dos nativos indígenas do atual México. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, surgiu a civilização persa, que teve seu florescimento onde ficam localizadas atualmente as planícies iranianas. Persa é também uma etnia e descendem dos arianos, um povo indo-europeu que migrou para a região da Pérsia a partir da Ásia Central no início do primeiro milênio antes de Cristo. O mais famoso dos persas ficou conhecido na história como Ciro o Grande. Ele foi o primeiro rei a ter destaque, pois conquistou o reino da Média e promoveu a unificação dos reinos dos dois povos, e assim se deu início ao império que durou cerca de 200 anos.
Ciro permaneceu no poder por mais de 20 anos, e nesse meio tempo ele conquistou toda a região do Egito e Grécia, dominando também os semitas e hititas que habitavam a Mesopotâmia central. Porém, nenhuma proibição cultural foi imposta por ele, deixando que os seus inimigos derrotados permanecessem com seus idiomas e costumes tradicionais culturais. O rei, então, tornou a civilização persa uma das mais avançadas da antiguidade, tanto em escrita quanto em leis estatais e na arte. A arte persa tem uma das heranças artísticas mais ricas da história mundial e tem sido forte em muitos meios, incluindo arquitetura, pintura, tecelagem, caligrafia e metalurgia. A arte persa colocou maior ênfase em figuras do que a arte islâmica de outras áreas. Porém, por motivos estritamente religiosos, os grandes exemplos são evitados, especialmente na arte em forma de escultura. Todo o esplendor dessa arte pode ser observado, principalmente em ruínas de palácios imponentes e luxuosamente decorados, com jardins internos que serviam quase unicamente para divertimento dos soberanos. Os últimos anos da dinastia Aquemênida foram claramente marcados pela decadência quase que total, pois o maior império da antiguidade desmoronou em apenas 8 anos e foi exterminado ao ser atacado por um jovem rei macedônio, cuja história o denominou mais tarde como Alexandre o Grande. Do Egito, ele marchou com seus soldados em direção à Mesopotâmia, onde encontrou o exército persa, que era extremamente numeroso e contava com cavalaria, elefantes que serviam basicamente como tanques de guerra, além de carruagens com rodas cujos eixos tinham lâminas pontiagudas para derrotarem de uma só vez uma grande quantidade de inimigos. Mas apesar disso, os persas acabaram perdendo a guerra. Segundo os historiadores, um dos principais motivos para essa derrota foi a desmotivação dos persas, pois o rei Dário III obrigou os homens a se alistarem. E mais tarde, esse mesmo governador acabou morto por membros a quem depositava confiança de sua própria corte. E assim, os persas desapareceram da terra. Puma Punku é originário da língua aimara e significa em sentido literal a Porta de Puma. Trata-se de um sítio arqueológico composto por um grande complexo de templos e monumentos que se localizam a mais de 3.600 metros de altitude em Tiwanaku, na Bolívia. Apesar de ser um local extremamente conhecido, Puma Punku não dispõe de muitas informações ao seu respeito, devido à falta de menção em documentos escritos. Este fato dá-se até mesmo à sua datação, que ainda não tem um período exato. No entanto, diversos arqueólogos afirmam que o sítio tem cerca de 14 mil anos de idade. Já outros acreditam que a história desse lugar vai muito além e pode ter milhares de anos. Independente de sua idade, os habitantes do lugar não tinham nenhuma escrita ou qualquer mecanismo semelhante à roda. Mesmo assim, foram capazes de criar uma das estruturas megalíticas mais complexas do mundo. Os especialistas em ufologia consideram Puma Punku como uma prova cabal da influência de seres vindos de outros planetas, pois as rochas necessitaram de um esquema que requer conceitos matemáticos muito além dos que usamos hoje em dia, e isso desafia a lógica de qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento sobre o assunto. Na época de sua fundação, o clima do lugar era paradisíaco, sendo perfeito para a habitação humana. Porém, independente dessa colocação, sua construção ainda permanece em total estado especulativo, pois as rochas que estão no topo dessa montanha são completamente duras e podem chegar a pesar mais de 440 toneladas. Por isso, transportar essas pedras até o topo da montanha é considerado impossível até mesmo para máquinas modernas. Essas peças extremamente pesadas não seriam facilmente degradadas apenas com o passar do tempo, mas também não se sabe ao certo como se deu o fim desse templo. Acredita-se principalmente que um terremoto tenha simplesmente acabado com essa civilização.